Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Nós vamos ter hoje o professor Ari Francisco nos elucidando sobre isso. E apesar da maioria de vocês conhecer o professor Ari, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. É um trabalhador da casa, segundo ele, desde o século passado, trabalha nessa casa, é professor, foi instrutor da Escola Francisco de Assis, de evangelização, foi meu professor por mais de 15 anos. Hoje, ele faz um trabalho na Sala 3, de desobsessão, como doutrinador. E ele coordena, nesse mesmo salão, a primeira palestra da casa, tanto nos domingos de reunião, quanto todas as quartas-feiras, e ele também é palestrante espírita. Ari, muito obrigado. Para te ajudar, a gente tem um cronômetro ali de 45 minutos, que você já deve estar acostumado. E muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, porque é com essa paz que a gente vai começar a entender por que tudo acontece comigo. É uma frase que todos nós, algum dia, em algum momento, se não esteve nos nossos pensamentos, falamos. Mas por que tudo acontece comigo? Mas afinal, o que é tudo? O que eu estou entendendo por tudo? E quando eu digo por que tudo acontece comigo, esse tudo não é alguma coisa boa. Tudo é alguma coisa que me contraria, que me decepciona, que me aborrece. É alguma coisa que me toca. Alguma coisa que contraria, de alguma forma, os meus interesses. Porque muitas vezes, e eu digo muitas vezes, nós temos a impressão, e às vezes vivemos muitas vezes, achamos que tudo gira à nossa volta. Ou que o outro tenha que ser exatamente como eu quero que ele seja. Mas eu quero que ele me veja da melhor forma possível. Então, essa dicotomia do outro e do que acontece com a gente, ou com tudo acontece, quando eu digo por que tudo acontece comigo, isso é um lamento, uma reclamação, isso é uma revolta. Ora, se Deus é soberanamente bom e justo, por que eu estou passando por esse momento? Eu não mereço. E muitas vezes no nosso pensamento está assim: por que o outro, por que aquele que eu não gosto, por que ele pai está tão bem e eu não? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? A gente começa a perceber que a gente fez alguma coisa. E essa questão, por que tudo acontece comigo, isso faz parte da vida humana. E até então, as religiões não respondiam efetivamente a isso, ou não esclareciam, porque muitas vezes isso era tido como castigo de Deus. Isso era tido como a vida é assim mesmo, você tem que se conformar. Todos nós estamos aqui para sofrer. É assim mesmo. Ora, se Deus é tão bom, por que uns têm mais dores, mais sofrimentos e outros não têm? Por que para mim alguns são mais felizes e outros não? Por que há tanta diferença? E aí, quando a gente
aprende a doutrina espírita, quando a gente começa a ler e começa a perceber que a nossa doutrina nos esclarece exatamente o que somos, onde vamos, para onde vamos. A gente lembra até em João, capítulo 4, item 16 a 17, quando, reproduzindo as palavras do Cristo, diz: se me amais e guardais o meu mandamento, eu mandarei um Consolador, um Paráclito, que vai dizer tudo o que eu disse, vai explicar tudo o que eu disse e mais ainda. E, de fato, a nossa doutrina nos explica por que tudo acontece comigo. E eu nem posso dizer que isso é acaso. E nem posso dizer que isso é destino, porque se Deus é tão bom, por que eu sou, aspas, penalizado? Porque tudo acontece comigo. Tudo acontece com todo mundo. Tudo acontece com todo mundo. O que é tudo para todo mundo, ou o que é tudo para cada um, a gente vai começar a ver. E a gente vai ver que o meu tudo, na verdade, é muito mais uma graça do que um tudo. Porque o tudo, as contrariedades... Ó, tá vendo? Porque tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo, tá vendo? Tudo acontece comigo. Eu vou pedir ao meu irmão Dalton que possa... Tudo acontece comigo. Então, tudo acontece. O que acontece? Essas contrariedades. Tudo acontece também com o nosso irmão Dalton. Antes, bem antes, passou 2, 3, bem antes. Aí, os males, outro. Os males, o tudo são os males terrenos. Todos os males, e alguns males a gente pode ver que o nosso dedo está lá atrás, porque a imprevidência, a imprudência, a negligência fazem parte dos nossos desejos, do nosso egoísmo, mais ainda, né, da nossa confusão do que é necessidade, do que é supérfluo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse tudo, essas contrariedades, estão muito mais dentro do supérfluo do que dentro das necessidades. Porque eu não reclamo das necessidades, eu só reclamo dos supérfluos. Então, na medida em que eu consigo perceber que esse supérfluo é apenas alguma coisa mais que eu posso ou não ter, posso ou não conseguir, esse tudo que parece uma grande coisa começa a se reduzir. E, principalmente, a minha vida, a minha consciência, a minha paz, a minha vivência começa a ficar um pouco mais tranquila. Porque eu já não me deixo levar por esses desejos que muitas vezes não estão ao meu alcance. Claro que todos nós temos desejos, claro que todos nós temos direito a tantas coisas, e claro também que todos nós temos talentos, temos virtudes e também trazemos alguns defeitos, e que é esse equilíbrio entre os talentos, as virtudes e os defeitos que a gente traz, que a gente consegue, de alguma forma, tirar isso tudo da vida. Mas eu falei em acaso, e a gente diz que o acaso não existe. Como que o acaso não existe se, de repente, eu encontro na rua alguém que eu não vejo há algum tempo e, conversando, ele fala alguma coisa que me ajuda a resolver alguma coisa? Isso, por um acaso ele falou isso.
O que é o acaso? O acaso não existe. Por um acaso, Dalton, pode... O que é o acaso? O acaso é, olha só que coisa interessante, é um conjunto de pequenas causas independentes entre si, e que determinam um acontecimento qualquer, fortuito, aparentemente imprevisto. Então, olha só, aparentemente imprevisto, então a gente pode dizer que não existe imprevisto. Não é fruto de sorte ou azar e contém algumas coincidências que a gente chamam de acaso, que, se bem observadas, é só uma questão de probabilidade, uma questão matemática de probabilidade. Por exemplo, eu não estou aqui por um acaso. Não sei exatamente quem, mas alguém entendeu que eu podia falar em público, sabia alguma coisa, e aqui estou eu, falando sobre acaso. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está por aqui por acaso. Pode ser até estar aqui pela primeira vez, mas veio por uma curiosidade, por um amigo, por uma necessidade, por uma dor. Então não existe acaso, mas se não existe acaso, como é que se produz isso então? Ora, nós estamos aqui por um processo reencarnatório. Todos nós somos espíritos velhos. Eu nem sei a idade do meu, mas tem espírito aqui que é muito mais velho. E trazemos, por isso, toda uma vivência, toda uma experiência, todo o conhecimento, talento e também algumas coisas que eu preciso consertar, que eu chamo até de reconciliar. Eu não gosto de ter que pagar. Deus é muito bom para me dar a vida para eu pagar alguma coisa. Eu estou aqui para reconciliar, primeiro comigo mesmo, depois com todas as pessoas que eu já convivi e que, por acaso, entre aspas, eu vou reencontrar. Então, eu não tenho uma família por acaso, eu não tenho amigos por acaso. Tudo o que me acontece, e aí a gente diz que não há imprevisto, é alguma coisa que eu preciso, de fato, passar por isso. Eu preciso, de fato, passar por isso. Mas também não é destino. Não há um determinismo rígido que você vai ter que passar. Não, eu tenho que passar por isso. Não tem. Você tem que se reconciliar com algumas coisas suas, com alguns espíritos com que você conviveu em vidas passadas, e essas circunstâncias vão acontecer exatamente para que esses talentos, esses sentimentos possam ser renovados. Então, ninguém passa ou ninguém sofre nada por um acaso ou por tem que sofrer. Deus não faria isso com a gente. Deus quer que a gente seja feliz e nos dá essa chance de, pelo nosso livre-arbítrio, a gente conseguir reconciliar. Então, também não há destino, porque destino é aquela coisa inexorável. Não há a velha lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não é porque em vidas passadas, em vidas bem passadas, eu cometi crime, cometi desatinos, ou sofri crimes ou desatinos, que nessa vida eu vou ter que fazer a mesma coisa. Porque quando eu estou num processo reencarnatório
E no processo reencarnatório a gente se compromete com algumas coisas, e aí a gente começa a falar também em provas, em expiações, né? Eu me comprometo com provas e expiações, ou seja, as expiações são coisas que eu vou ter que passar, porque elas representam essa possibilidade de me reconciliar. E as provas eu escolho o que é a prova para eu evoluir, para eu passar de ano. Então a reencarnação está lá. Questão 132 do nosso livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? A evolução do espírito e cooperar com a produção, com a criação terrena. Então o meu talento, e aí é a grande oportunidade que nós temos nessa vida, de exercer o nosso talento, de exercer tudo o que aprendemos em vidas passadas, que muitas vezes não fazemos, ou sempre adiamos. Não, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando o meu filho se casar, eu vou fazer isso. Porque o momento é agora. Por que o momento é agora? Porque a vida se faz a cada segundo. A cada segundo eu estou construindo alguma coisa. A cada segundo eu estou enfrentando o chamado esse tudo. E a cada segundo eu posso fazer esse tudo ficar maior, ou eu posso reduzir esse tudo. Então não existe acaso. Não existe destino. Existe o que então? Existe uma oportunidade que cada um de nós tem de construir ou reconstruir através de uma coisa chamada vida, que é a nossa presença, estarmos aqui, estarmos nesse mundo, reconstruir coisas que eu não construí direito em vidas passadas. E aí, por quê? Nós somos espíritos. Somos espíritos imortais, porque nós temos toda essa passagem. Hoje, vestido nesse corpo, e aí esse corpo que tenho hoje é resultado de todos os outros que eu tive lá atrás, porque, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos, eu sou herdeiro de mim mesmo, porque tudo o que eu tenho de talento, de virtude e de defeitos também são meus, não é de ninguém. Significa dizer que cabe somente a mim reconstruir essa caminhada. Não. Então, tenho fatalidade? Não. A questão 852 também diz, 855 também diz isso. Não existe. A fatalidade é o compromisso que você assumiu lá. Não existe fatalidade imposta. De certa forma, eu construo ou já construí o que se chama, o que poderia se chamar fatalidade hoje. Por quê? No momento em que eu escolho, em que eu traço a minha vida, e essa escolha é uma coisa muito, muito interessante. Dalton, muda aí um instantinho só. Essa escolha... Mais outra, Dalton. Mais outra. Isso. Essa escolha é nossa. E quando eu peguei e fiz essa lâmpada, é exatamente a nossa capacidade de criação, nossa capacidade de fazer. E note que eu tenho sempre 3 caminhos, ou se apresentam 3. 3 eu estou fazendo até barato, porque às vezes tem até mais. O que fazer? Em que acreditar?
o que fazer? Em que acreditar? Ora, se eu tenho todo esse passado, se eu tenho toda essa possibilidade de ter uma vida melhor, o que fazer não é muito difícil, não. Quer ver como não é? Dalton, passa aí para mim, por favor. Nós somos espíritos. E o espírito tem o corpo como seu instrumento. O pensamento vem do espírito. O espírito é que pensa. E aí é um livro muito interessante do Ernesto Bozano, chamado Pensamento e Vontade. Né? Só para simplificar, a gente pensa muita coisa e faz pouca coisa. Há uma pesquisa empírica, não ainda uma comprovação científica, que nós pensamos por dia, temos cerca de 2.000 pensamentos por dia. Desses 2.000 pensamentos por dia, pelo menos 10% dele, mais ou menos 200, chegam até a esfera da vontade. E aí eu lembro que quanta coisa eu penso em fazer e não faço. Ah, se eu tivesse feito, quase que eu fiz. Esse pensamento, vamos chamar de pensamento nativo, é o espírito buscando se reconciliar, porque como ele tem como instrumento o corpo, ele tem que jogar para o corpo, para o cérebro, para a mente, essa ideia, esse pensamento. E muitas vezes a gente diz assim, desculpe, eu falei sem pensar, pensou pouco. Não era isso que eu queria dizer, mas disse. Não era isso que eu queria fazer, mas fez. Porque a nossa consciência, aí vamos ver uma coisa bastante interessante. Como é que forma a nossa consciência? Quando é que ela se forma? E aí a nossa doutrina de novo nos ensina, né? Que desde a fecundação, desde lá do primeiro espermatozoide masculino que é penetrado no corpo feminino, há um espírito que vem para esse corpo e ele vai se desenvolver ali. E há pouco, na mensagem do dia, na leitura, falou no amor filial, né? Honrar pai e mãe, né? Então, esse espírito começa a se formar ali desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia, essa consciência desse espírito que vai eclodir mais tarde, começa a ser formada mais ainda, começa a receber as influências. Então, todo o período gestacional da mãe, os seus aborrecimentos, as suas alegrias, as suas tristezas, vão ter reflexo lá nesse espírito que está se formando. E depois do período gestacional, quando esse espírito já tem um corpo em formação, ou um corpo adredemente formado, quando ele chega a essa vida, o primeiro olhar que ele tem é o olhar da mãe. E ele vai ver a vida pelo olhar da mãe. E é esse olhar da mãe, desde o primeiro dia, até, vamos dizer, 3, 4 anos, ele vai reconhecer o mundo através do olhar da mãe, através da vivência da mãe, da ambiência da mãe, da família. Quando ele chegar a uns 6, 7 anos, ele ainda não tem totalmente o domínio, o espírito ainda não tem totalmente o domínio do corpo.
ele começa a falar. Ele começa a aprender a falar através do que a mãe também fala, do mundo que a mãe lhe repassa. Depois ele vai à escola. E o mundo que a escola apresenta deveria ser um prolongamento do mundo que o lar formou. E aí a gente pensa, até com certo pesar, né? Essas crianças de rua, o que elas vão ter lá no futuro, se não tiveram, muitas vezes, esse olhar da mãe e não tiveram esse prolongamento do olhar da escola? Mas esse espírito vai. E quando ele chega lá pelos 10, 12 anos, esse espírito já tem um corpo, já domina esse corpo. Então, o que o espírito pensa, o corpo físico quase que faz. Como ele tem, desde do primeiro dia, o mundo da mãe, o mundo da escola, ele vai se ajustando. Aos 14, 15 anos, aí a gente começa a dizer que é a fase da aborrecência, porque ele tem o mundo da mãe, o mundo da escola, só que o mundo não é igual. Só que o mundo lhe traz coisas que o mundo da mãe, o mundo da escola não disse que eram. Então, dos 14 aos 20 anos, essa consciência se forma. Se forma de que forma? Vamos até repetir. O olhar da mãe, o olhar da casa, o olhar da escola e o olhar do mundo. E só aos 20 anos, 21, ele estará, vamos dizer, maduro. O que é maduro? A consciência dele está pronta para perceber o bem e o mal. Ele foi criado para o bem, porque o espírito é criado para o bem. Embora nas encarnações possa ter exercido o bom, mas ele vai ter sempre essa chance de recuperar esse bem. É nesse momento em que ele começa a perceber o que é o tudo. O que é o tudo é resultado exatamente de todo esse ensinamento, de todo esse passado. E é o momento da escolha, ou das escolhas. Até então, as escolhas foram feitas pela mãe, pelos pais, pela escola. Há um momento em que ele começa a escolher. E nós vamos fazer escolhas a vida inteira. Não há tempo para escolha. Não há tempo para dar o primeiro passo. Nós estamos dando o passo a cada segundo, porque nós estamos o pensamento está sendo renovado a cada segundo. E quando nós temos a doutrina espírita, quando nós lemos o Evangelho nos guia. Por quê? O Evangelho de Jesus é nosso modelo, nosso guia, nos dá toda a possibilidade, de ter essa vida como nós pensamos que é a vida. E o que é a vida? A vida é tudo o que eu já fiz lá atrás e tudo que eu estou pronto hoje. Por isso, eu não tenho culpa, mas de nascer num bairro chamado Quintino do Bocaiúva, que é a mesma coisa 100 anos atrás, não melhora nunca, mas eu nasci lá. Fazer o quê? Sou filho da dona Elsa, sim. Que hora era durona ali comigo. Sou filho do seu Ari, que era também durão.
era tão durão, e às vezes a gente até, hoje a gente até acha, a gente ri, é até saudade, porque saudade é uma coisa gostosa, né? Porque saudade dá, que tira todo o peso, né, que possa ter, e fica até uma coisa gostosa. Eu lembro que eu era criança, não faz muito tempo não, tem uns 10 anos, né? E eu saí à rua, era um sábado, meu pai não trabalhava, e eu achei uma moeda. Feliz da vida, né? Peguei a moeda, voltei para casa, pai, olha aqui que eu achei, a moeda. Ele estava mexendo no jardim, e ele olhou assim, disse assim, é sua? Não, volta lá e bota lá, se não é sua. Sabe o que uma criança voltar, botar a moeda, sabendo que um outro ia lá pegar, ia lá achar? Naquele tempo, os filhos obedeciam aos pais, né? Aí eu fui lá, botei a moeda com todo carinho, saí olhando para ela, deixei a moeda lá. Por que eu estou contando isso hoje? Porque toda vez que o meu pensamento quer pegar alguma coisa que não é minha, olha a moeda. Então a gente tem a escolha. Como a gente tem a escolha, nós temos essa escolha, ela não acontece por acaso, ela tem todo esse passado. A escolha é de cada um. Se a escolha é de cada um, eu tenho que respeitar a escolha do outro. Porque sem a escolha do outro, como é que eu vou fazer a minha vida? Ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos um do outro, né? E Jesus lá atrás disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Olha só, ao próximo como a ti mesmo. Ele não diz amar a ti mesmo e depois amar o próximo. Não, ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa do próximo, porque você também é um próximo. E aí eu tenho, olha quantos caminhos eu tenho, várias escolhas. E cada um escolhe o que quer. E quando eu não tenho todo esse passado, ou quando eu não tenho nessa vida presente, né? Quando eu não consigo dominar o meu pensamento, quando eu não consigo pensar o pensamento, porque o pensamento vem, mais de 2.000 por dia, de todos os matizes. A minha consciência formada vai separar o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode. Já lá atrás o apóstolo Paulo dizia: tudo me é lícito, mas nada me convém. Eu posso fazer tudo, mas convém fazer tudo. Então eu tenho a minha escolha sempre. E é essa minha escolha que vai me permitir perceber que esse tudo não é tudo, ou que esse tudo nada mais é do que mais uma possibilidade do meu crescimento, porque ninguém cresce na facilidade. Crescemos quando somos exigidos nos nossos talentos, como somos exigidos na nossa necessidade. A nossa necessidade é também a necessidade do outro. Aí é quando nós crescemos, quando nós evoluímos como espírito, porque eu estou me reconciliando, e também como corpo físico. E eu tenho que olhar essas duas coisas. Eu sou espírito no meu pensamento, na minha proposta de vida hoje, mas eu sou corpo físico pela vivência que eu tenho hoje.
E eu não posso nem abandonar ou esquecer que eu tenho, ou deixar esse espírito, deixar esse pensamento fluir à vontade, como quer que queira, e nem posso apenas usar o corpo. Esse corpo, podem não achar bonito, mas eu acho que o meu é esse que eu tenho, é esse que eu preservo, é com ele que eu vou, e diz a ciência que o nosso corpo físico, as nossas células, teriam uma duração de 104 anos. Eu não quero chegar tanto, não, mas... né? E por que não chegamos a 104 anos, embora hoje a longevidade do brasileiro esteja em 78 anos, 80, por aí? Porque nós, com as nossas escolhas, nós gastamos em demasia o nosso corpo físico, que ele funciona sozinho. Meu coração está aqui batendo, o pulmão está batendo, está tudo funcionando. Claro que com as minhas escolhas, ele vai funcionar melhor ou pior. Com os meus vícios, ele vai sentir. Com os meus pensamentos, se esse pensamento não é um pensamento positivo e o pensamento tem o corpo como instrumento, então o pensamento vai atingir as células do meu corpo. E por que tudo acontece comigo? Porque eu não cuido, porque eu não me percebo, porque eu não cuido das minhas escolhas. Eu estou olhando aqui porque isso aqui é uma espada, né? Tem que estar aqui olhando. Então, eu tenho isso. Então, o que acontece? Eu tenho toda uma vida. E 2024, 25, por quê? Porque, como o pensamento, ele acontece em milésimos de segundo, ele está acontecendo sempre como agora. Então, é hora, e como dizia Chico Xavier, eu posso sempre fazer um novo começo. E esse novo recomeço, que nós espíritas, que a doutrina espírita tem esperança em cada um de nós. Porque no momento em que a doutrina espírita nos mostra todo esse passado, toda essa reencarnação, toda essa vivência do espírito, ela está dizendo para cada um de nós o tipo de vida que podemos ter. E, acima de tudo, que a escolha é de cada um. O tudo é de cada um. E aí a gente pode dizer, porque tudo acontece comigo, porque eu faço as escolhas. Porque tudo que eu penso hoje, tudo que eu falo hoje, eu digo até que o futuro é hoje. O futuro não é amanhã, não. É hoje. Porque o que eu estou fazendo hoje, amanhã vai ser resultado. Daí a necessidade de se pensar o pensamento, a necessidade de se conscientizar o pensamento, a necessidade de perceber que é o pensamento que me leva a que nós somos o que pensamos. Somos o que fazemos, não somos o que parecemos ser. Por isso que nada é por acaso. Por isso, nada é por acaso e tudo tem um propósito. Qual é o propósito? Quando Deus nos deu a vida, Ele disse assim: Ari, você vai ter uma vida, você vai saber fazer isso, isso. Talvez não saiba fazer aquilo, mas você vai precisar estudar, vai precisar fazer isso. Porque eu preciso de você para ajudar. Porque o segundo item da reencarnação é isso.
ajudar na criação divina. Então, Deus espera de cada um de nós, não que cumpra o seu dever, esquece isso, que cada um de nós cumpra o que lá atrás se assinou no processo reencarnatório, que cada um de nós seja feliz, que cada um de nós faça a sua escolha, que cada um de nós seja protegido pelos bons espíritos para que os pensamentos sejam bons, e que cada um de nós tenha consciência que precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Obrigado pela atenção de todos. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.